O que faz uma criança se desenvolver mais rápido do que a outra? Olá, seja bem-vinda ao canal Reflexões de Mãe e Prof. Eu sou Regina Pimentel, mãe do Guilherme, pedagoga, especialista no método Montessori. Também sou educadora parental em formação. E o tema de hoje nós vamos falar sobre como uma criança se desenvolve mais rápido do que a outra, o que acontece, o que eu posso fazer para o meu filho se desenvolver mais rápido. Fica aqui comigo nesse vídeo, já dá o seu like, compartilha e vamos ao assunto de hoje: desenvolvimento infantil. O que é essa história de desenvolvimento infantil? As pessoas falam sobre desenvolvimento infantil e às vezes fica meio anuviado, assim, o que é de fato desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento infantil, ele é o crescimento das capacidades, das habilidades da sua criança. Então, não é só o crescimento físico. Você leva seu filho no pediatra todo mês ou a cada ano, dependendo da idade dele, e lá o pediatra vai perguntar se está tudo bem com ele, vai medir, vai pesar, vai pedir exames, né, se necessário, para ver as vitaminas ali, se tá tudo certo por dentro. Esse é um crescimento normal. A criança ela vai se desenvolvendo de acordo com a idade, de acordo com a alimentação que ela recebe, de acordo com a carga genética, ela vai se desenvolvendo aí. Mas o desenvolvimento infantil que a gente está falando aqui, ele abrange muito mais do que o físico. Então, tem 4 áreas que a criança ela vai se desenvolver ao longo da sua primeira infância, que são as crianças de 0, né, desde o nascimento até os 6 anos, e que são muito importantes. Então, dentro das 4 áreas, a gente tem o desenvolvimento motor, a gente tem o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento socioemocional. Então, essas 4 áreas são muito importantes, não que vão estar completamente finalizadas ou completas ao final da primeira infância, mas é na primeira infância que as bases dessas 4 habilidades elas são lançadas. Maria Montessori, ela fala sobre esses arcos de desenvolvimento e ela traz de uma outra forma, um outro prisma, com um pouquinho mais de profundidade e com um olhar diferenciado. Ela fala sobre os períodos sensíveis. Os períodos sensíveis, Maria Montessori fala como se fossem janelas de oportunidade que a criança ela abre em determinados espaços de tempo e naquele espaço ela está mais sensível a determinado aprendizado. Nós vamos conversar sobre alguns períodos sensíveis que a criança vai desenvolvendo ao longo dessa primeira infância e você vai poder observar com um pouquinho mais de atenção no seu bebê, na sua criança aí na sua casa. Então acompanha o raciocínio. A criança, quando ela nasce, o recém-nascido, ele é um bebezinho que praticamente não se movimenta. O que ele pede? O leitinho dele, né? A alimentação, e ele chora. Esses 2 pontos são extremamente importantes para a sobrevivência desse recém-nascido. Então, desde que nasce, as crianças já têm períodos sensíveis. O primeiro período sensível é o período sensível do movimento e o período sensível da linguagem, que já vem desde a gestação. Então, o período sensível do movimento, a partir do momento que a criança ela nasce, e a gente pode observar algumas imagens de bebês, alguns vídeos de bebês dentro da barriga se movimentando, se exercitando, né? É uma necessidade muito grande da criança pequena, na primeira infância, de se movimentar. Por quê? Os músculos, eles estão em constante desenvolvimento. E se a criança não usar esses músculos, eles provavelmente vão ser atrofiados, porque na natureza, quanto mais se usa algo, melhor ele fica, né? O desenvolvimento dos músculos, eles são importantes
para a criança desenvolver também a parte cognitiva e a parte emocional. A gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso. O período sensível do movimento a partir do nascimento, ele é muito importante. A criança precisa, para desenvolver nessa janela de oportunidade, ela precisa de liberdade, de espaço que seja seguro e que seja livre de dificuldades para que ela possa se movimentar. Então, ela precisa de um local, um bebê muito pequeno, que ainda não engatinha, de um local que não tenha coisas que vão machucá-lo. Há uma criança que já começou a caminhar. Ele precisa de um espaço livre com alguns desafios motores para que ele possa desenvolver esses músculos. Então, escadas são muito importantes, rampas, barrancos. A natureza proporciona isso com grande facilidade, né? Pedras para subir e descer, troncos de árvores. Essas coisas vão ajudando a criança no desenvolvimento do período sensível do movimento. E aí, junto com isso, tem também o período sensível da linguagem. A linguagem também vem antes do nascimento, a criança já vai ouvindo os sons do coração da mãe, ela já vai sentindo as vibrações dentro do útero, ela ouve em determinado tempo da gestação, ali por volta do 5º mês, ela já começa a ouvir os sons externos. Aí no começo um pouco de ruído e depois ela já começa a distinguir as vozes. Então ela vai distinguir a voz do pai depois do nascimento, se o pai falou bastante, ou a voz das pessoas que estiveram em volta da mamãe enquanto estava gestante. Tem até relatos que dizem de recém-nascidos que se acalmam após ouvir a voz do pai, né, em seguida do nascimento, porque é uma voz familiar para ele. E aí a criança ela vai crescendo e, como nós falamos no início, ela já precisa da linguagem para sobreviver. A linguagem é extremamente importante em todas as sociedades. E aí, se ela não chora, o choro é uma forma de linguagem. Como a mamãe vai saber que o bebê está com fome? Ele precisa se expressar de alguma forma. Então, ele já começa a expressar ali fome, desconforto, a sensação de cansaço, né, de sono. Então, a criança, desde o nascimento, ela já está em constante desenvolvimento da linguagem. A criança que nasce na China, ela vai falar mandarim normalmente, sem nenhuma dificuldade, igual a criança que nasceu aqui e fala português. Hoje, quando a gente olha para os chineses, a gente fala, meu Deus, como eles conseguem falar essa língua desse jeito? E a gente tem dificuldades em aprender novas línguas. Por quê? Porque o nosso período sensível para a linguagem, ele já passou. Nós já desenvolvemos aí essa habilidade e agora, não que a gente não possa aprender, porque o nosso cérebro ele é extremamente plástico. A neuroplasticidade permite que nós aprendamos novas habilidades em qualquer estágio da vida. Mas quando a gente aprende dentro da janela dos períodos sensíveis, isso fica muito mais fluido, isso fica fácil, como a aquisição da língua materna. É muito fácil falar a língua que todos falam em volta de nós. E aí, independente se é português, se é italiano, se é mandarim, se é árabe, independente, a criança ela vai aprender a falar, porque ela tem ali à volta dela pessoas que falam a língua materna e por isso ela vai aprender com facilidade. E se for uma família bilíngue, a criança também aprende a falar as duas línguas da família com mais facilidade do que uma criança que não está inserida numa família bilíngue. Ela vai talvez demorar um pouquinho mais para falar, né? Mas ela vai falar as duas línguas como se fossem as línguas maternas, porque ela teve ali 2 exemplos e ela esteve imersa, inserida nesse ambiente de linguagem bilíngue, por isso que ela vai conseguir adquirir então essas 2 linguagens. E aí, então, o período sensível do movimento, o período sensível da linguagem que acompanha a criança desde o nascimento, conforme a criança ela vai crescendo, vão surgindo outros períodos que são importantes aí para ela, né? Então, a partir ali de 1 ano e meio, 2, vem o período sensível da ordem. O período sensível da ordem, ele é muito importante no desenvolvimento
das crianças, tanto para a organização de espaços físicos, quanto para a rotina e organização interna, mental. Então, dentro deste período sensível da ordem, o que é importante a gente visualizar aqui? São 3 pontos aonde a criança precisa de ordem. O primeiro ponto é o ambiente físico, ter cada coisa em seu lugar e um lugar para cada coisa, organização do espaço. O segundo ponto é a criança ter ordem no tempo, ou seja, na rotina dela. Ela saber o que vai acontecer uma coisa após a outra. Então, ela precisa de uma rotina constante e bem estabelecida para que ela saiba que depois do jantar é o descanso, para que ela saiba que depois do banho é a leitura, para que ela entenda o que vai acontecer depois. Crianças pequenas, elas precisam de previsibilidade. E a ordem na rotina é muito importante para que ela saiba o que vai acontecer depois. A previsibilidade, ela dá a oportunidade da criança se autorregular, porque ela já sabe o próximo passo. Então, quando você adianta para ela o que vai acontecer, explica para ela o que vai acontecer, ela consegue se tornar uma criança um pouco mais tranquila e paciente para aguardar o momento certo de realizar as coisas, porque tem previsibilidade. A criança que vive numa constante mudança de rotina, ela fica instável emocionalmente, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela depois, não sabe qual é o próximo passo, não sabe para onde ela tem que ir. Isso deixa ela agitada, nervosa, estressada, o sono dela fica diferente. Então, a ordem no tempo é muito importante para a criança, nesse período sensível da ordem. E por último, é a ordem na conduta do adulto que está ali com essa criança. Então, eu preciso ser coerente nas minhas ações, eu preciso ser coerente nas minhas ordens. Eu preciso dar ordens que a criança possa cumprir, porque a conduta é importante. A ordem nessa conduta vai trazer segurança emocional para a criança, porque ela sabe que todas as vezes que ela subir em cima da mesa, eu vou dizer para ela que a mesa não é lugar de subir. A mesa é para a gente apoiar coisas e comer. O lugar de subir é na escada ou no degrau. Então eu vou mostrar para ela como fazer. E eu tendo a mesma atitude sempre, vai trazer segurança para ela. Ela vai saber aonde estão os limites dela. Nunca vai ser aquele momento em que, eu não sei o que a minha mãe vai fazer, ou o que a minha mãe vai dizer. Porque hoje a minha mãe tá de bom humor e hoje ela vai deixar eu comer o chocolate antes da janta. Hoje a minha mãe não está de bom humor, então hoje eu já sei que não tem chocolate pra janta. E aí eu vou chorar, ou antes da janta, né? E aí eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou ficar com manha, com birra. Por quê? Porque a ordem na conduta vai mostrar para ela os limites. Independente se eu estou bem-humorada ou mal-humorada, não tem chocolate antes do jantar na minha casa. E aí, todas as vezes que a criança vir e pedir o chocolate antes do jantar, ela já vai saber que aquilo não vai ser possível. Depois, a gente tem também o período sensível para o desenvolvimento dos sentidos. A criança está vendo o mundo pela primeira vez até os 3 anos. Então, tudo que ela vê, tudo que ela sente, tudo que ela toca é a primeira vez. A pele é o maior órgão sensorial do corpo e é o primeiro a ser desenvolvido na gestação. Então, é muito importante que a criança tenha na primeira infância muitas atividades, muitas explorações sensoriais para que ela possa se desenvolver dentro dos 5 sentidos, o que no método Montessori a gente chama de desenvolvimento estereognóstico. Por que desenvolvimento estereognóstico? O desenvolvimento estereognóstico, ele tem a ver não só com a capacidade da criança sentir dentro dos 5 sentidos, mas dela utilizar o corpo todo para desenvolver uma atividade que seja sensorial. Então, até os 3 anos, a criança ela está ali tendo as primeiras sensações
dentro dos sentidos: o olfato, a audição, o tato, o paladar. Ela vai sentir, ela vai rememorar coisas, ela vai gravar. Então, até os 3 anos, a criança, ela está vendo o mundo pela primeira vez. Tudo que ela vai tocar, ver, ouvir, sentir, comer, degustar é pela primeira vez. Então, ela vai sentindo as primeiras emoções. De 3 a 6 anos, ela vai aprimorar estes sentidos, ela vai aguçar estes sentidos. E por isso, o movimento estereognóstico é importante, porque ao mesmo tempo que ela está transportando algo muito pesado, ela também está percebendo o tamanho, a dimensão, a distância que ela vai percorrer ao transportar, por exemplo, uma cadeira de um lado para o outro, ao carregar um copo, ao transportar uma mochila que esteja pesada. Então ela vai precisar fazer cálculos, inclusive matemáticos, para isso. Embora a matemática esteja de forma indireta, mas ela existe desde o início da vida da criança. E a gente pode aproveitar os períodos sensíveis para desenvolver isso de forma muito mais prazerosa para a criança. Dentro dessa primeira infância, o desenvolvimento ou o período sensível da graça e da cortesia. Ai, gente, mas esse período sensível é uma belezinha. As crianças amam fazer parte da comunidade e aí por isso elas querem servir os outros, elas querem ser úteis, elas querem trazer um copo com água para uma visita que chegou, elas querem servir um biscoito para alguém, elas querem fazer um chá e tomar com um amigo. E essas coisas ela vai poder fazer, ou ela vai saber que ela pode fazer quando a gente dá a ela a oportunidade de executar isso. E quando eu sou um exemplo, aqui também na graça e cortesia entra o que a gente chama de palavrinhas mágicas. Claro que eu não vou dizer para ela que essas palavras são mágicas, até porque no Montessori a gente fala só sobre coisas reais. Então eu vou falar o por favor, o obrigado, eu vou dizer com licença para a criança, para o meu cônjuge, para as pessoas que convivem comigo, e assim eu vou estar ensinando a criança a fazer o mesmo. E entra aí uma frase muito bonita de Maria Montessori que diz: ensine ensinando e não corrigindo. Quando a criança não diz por favor, obrigado, algo pode estar errado na sua forma de se reportar a ela ou aos adultos que estão à sua volta. Se você não diz por favor, obrigado, com licença, não é possível exigir isso da criança, porque ela não tem um exemplo para seguir. Ela vai seguir o exemplo que está ali pertinho dela. E se você é esse exemplo, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai incorporar essas palavras e aí ela vai dizer no momento certo, com a tonalidade correta, ela vai dizer com o propósito certo. A criança que só repete estas palavras sem entender o que é, ou só porque alguém disse, ela não entende, porque essas palavras elas são muito abstratas para a criança até 6 anos. E ela não vai entender com profundidade o que quer dizer por favor ou com licença. Ela vai só reproduzir de forma automática. Mas quando você faz com gentileza para ela ou para os outros e ela vê, ela vai querer reproduzir, porque ela tem um exemplo bacana ali pertinho dela para reproduzir. A graça e cortesia é um momento maravilhoso de você observar o quanto as crianças são solícitas, o quanto as crianças amam fazer parte de uma sociedade e de servir a essa sociedade. Não há problema nenhum em servir, pelo contrário, né? Quando a gente serve as pessoas, a gente fica mais alegre, a gente fica mais feliz, a gente se livra dos pensamentos ruins. Então, servir é muito importante. De 3 a 6 anos, as crianças têm outros períodos sensíveis, como a matemática, a escrita, a leitura, a noção espacial, tem também a questão da música. Tudo isso faz parte dos períodos sensíveis. E a criança vai se desenvolvendo. A gente
vai observando o quanto as janelas vão se abrindo e a criança tem a oportunidade e a facilidade maior de aprender algumas coisas. E isso vai gerar na criança muito mais facilidade de aprender. Ela vai aprender com mais facilidade. A matemática, por exemplo, as crianças a partir de 4 anos já têm um interesse muito grande. Então o período sensível ele vem com uma janela de oportunidade e uma necessidade da criança em aprender aquela habilidade. Se você dá para ela a oportunidade de aprendizado no momento em que ela está buscando isso, vai ser muito mais fácil dela aprender. E aí, para que esse aprendizado seja prazeroso, é importante saber que as crianças até os 6 anos, elas aprendem com materiais concretos. Elas precisam tocar, elas precisam se movimentar, elas precisam transportar as coisas para aprender. O período sensível do movimento ele vai até os 6 anos. Então quer dizer que a matemática, a escrita, a leitura, tudo isso ela precisa de movimento para acontecer, movimento físico mesmo. Quando a gente observa escolas tradicionais que as crianças ficam a maior parte do tempo da escola sentadas em uma carteira ouvindo a professora falar, é muito mais difícil para ela aprender se fosse o contrário, se ela estivesse se movimentando, escolhendo coisas, trabalhando com materiais que ela pudesse tocar, fazer ali os seus cálculos científicos, né, as suas experiências, acertando, aprendendo com os erros e seguindo adiante. Então, esse período sensível aqui para escrita, matemática, leitura, ele precisa do movimento. No método Montessori, as crianças têm essa oportunidade de trabalharem com as atividades para escrita, leitura e matemática de forma concreta e isso gera muito mais prazer para ela. E quando você traz coisas do interesse dela, é ainda mais fácil para ela aprender. Com a gente, quando adulto, é assim, quando você tem um interesse em determinado curso, em determinada área, aquilo fica muito mais fácil para você aprender, para você falar sobre, para você escrever sobre, do que um assunto que chega para você e você não entende muito, você não gosta, você tem dificuldade. Eu sou formada em administração de empresas e quando eu fiz a faculdade de administração de empresas, eu confesso que foi ali meio empurrado, né? Mas quando eu decidi fazer pedagogia, que era o que eu queria fazer, foi maravilhoso. Eu nem vi os anos passarem ao longo ali da graduação e eu sigo estudando constantemente a minha área porque é algo prazeroso para mim, algo que eu gosto. E com a criança acontece da mesma forma. E aí eu trago para você os benefícios de ajudar no desenvolvimento do seu filho. É importante que você tire tempo para aprender sobre desenvolvimento infantil, se você é uma mãe aplicada. É importante para você ajudar o seu filho, porque ele vai ter muitos benefícios, como por exemplo, aprender a resolver problemas, a solucionar problemas, como ter um melhor controle emocional, como lidar melhor com as frustrações, como ser uma criança ativa na sociedade. E a criança que ela encontra a habilidade certa, com o desafio correto, ela entra no estado de flow. O estado de flow é aquela mega concentração que a gente atinge quando a gente está fazendo algo extremamente prazeroso. Ó, quando você toca música, violão, ukulele, teclado, seja lá o que for, e você gosta muito de fazer isso, quando você começa a tocar, o que acontece? Você não quer mais parar, você entra no hiperfoco e você gera uma grande produtividade porque você gosta de estar ali, você gosta de fazer isso. Quando a gente, como mãe, entende sobre desenvolvimento infantil e a gente procura colocar em prática essas coisas importantes para o nosso filho, a gente vai ajudar ele a chegar no estado de flow. O estado de flow, ele foi desenvolvido por um cara que eu não vou saber pronunciar o nome, eu só sei o primeiro nome dele, Mihaly. Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo do livro que fala sobre isso dele, e aí vocês podem consultar um pouco melhor. É um livro fantástico.
E ele fala que a gente precisa, na mesma proporção, trazer a habilidade e um desafio. Então, entendendo sobre desenvolvimento infantil, você vai saber quais as habilidades o seu filho já tem e qual a medida do desafio que você pode proporcionar para ele para gerar essa concentração do estado de flow. É importante porque a concentração vai trazer para a criança a noção de ordem, a noção espacial, vai trazer para ela muitas conexões neurais, ela vai levantar hipóteses, probabilidades, ela vai fazer testes, ela vai ficar um tempo grande concentrada executando uma atividade. A criança que entra em estado de flow é aquela criança que você olha e fala: gente, tá muito silêncio essa casa, o que será que está acontecendo? Às vezes é uma arte que eles estão fazendo, mas nesta arte tem muito aprendizado. Pra gente como adulto é arte, né? Às vezes tá pintando todo o rosto de tinta, ou pegou o rolo de papel higiênico e tá arrastando pela casa toda, ou derramou óleo na cozinha. São artes que as crianças aprontam, mas que são de grande envolvimento para elas e elas vão se desenvolvendo com isso, elas vão aprendendo com isso. É experiência, elas são cientistas desde que nascem e elas precisam experimentar coisas. Por isso que a criança, ela entra em estado de flow, porque aquilo está trazendo um benefício interno para ela muito grande. E a gente precisa aprender a trazer então coisas que vão trazer para ela essa concentração grande, que vão trazê-la para esse estado de flow que a gente procura. As atividades de vida prática dentro do ambiente Montessori são atividades que proporcionam grande concentração, proporcionam aí o desenvolvimento da coordenação motora, proporcionam a noção de ordem, e você pode fazer também essas atividades em casa. Existem vários tipos de atividades de vida prática que é possível fazer em casa. E eu preparei um e-book para você chamado O Poder da Autonomia, que tem mais de 30 atividades de vida prática para você fazer em casa com essa criança. Se você quer receber o link para baixar o seu arquivo gratuitamente, você digita aqui nos comentários "eu quero" e eu vou te mandar o link para você poder baixar aí o seu arquivo. Combinado? É muito importante que a criança tenha essa oportunidade. E aí, vai maratonando os vídeos aqui no canal, que você vai aprender muito sobre desenvolvimento infantil e como ajudar o seu filho a se desenvolver. E aí, como eu ajudo, então? Como a criança, ela é capaz de se desenvolver mais rápido do que outra? Então, tem pontos importantes que não podem deixar de ser ditos, como alimentação saudável. A alimentação saudável ajuda no desenvolvimento físico e cognitivo do seu filho, ajuda na regulação das emoções. A criança que ela come fast food, frituras, muito açúcar, ela não tem capacidade total intelectual, ela não consegue utilizar a sua total capacidade intelectual porque esses alimentos bloqueiam as sinapses cerebrais. Aí você pode trazer para sua criança alimentos saudáveis, traz frutas, verduras, legumes, que ela possa se alimentar bem, que ela possa se sentir bem após comer, né? Que sejam alimentos que de fato fortaleçam o corpo e a mente. A gente tem também a questão do ambiente familiar. A criança que ela está no ambiente familiar, onde há violência, onde há abusos, onde há gritaria, onde não existe paz, esse ambiente não é propício para o desenvolvimento de uma criança. Infelizmente, hoje nós temos muitos lares que são nesse formato, que há muitos abusos. A gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, porque as nossas crianças são as pessoas mais importantes da nossa vida, nossos filhos, não é? E a gente não quer que eles cresçam num ambiente onde tem xingamento, onde tem agressões. Isso são traumas que ele vai carregar para o resto da vida dele. E as agressões, eu não digo só agressões físicas, não. Eu falo de agressões psicológicas, pressões, forma de falar, palavras inadequadas.
Tudo isso inibe o desenvolvimento da criança e vai fazendo com que ela se enxergue sem autoconfiança, sem autonomia. Vai crescer uma criança sem autoestima, achando que não é capaz de fazer, de executar coisas, porque ela foi traumatizada pelo ambiente familiar. Com palavras amorosas, respeito, limites são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Isso traz um ambiente familiar respeitoso e de paz e tranquilidade. A criança ela está aprendendo as coisas pela primeira vez e na disciplina positiva a gente fala sobre encorajamento. É encorajar a criança. E aí quando você encoraja, você tira o foco da pessoa e foca no esforço. A criança que arrumou a cama sozinha pela primeira vez, ela fez um grande esforço para conseguir arrumar a cama sozinha pela primeira vez. E aí você vai incentivar ela, dando ali um encorajamento. Eu percebi que você arrumou a sua cama sozinho hoje. Você fez um grande esforço. E aí você pergunta para ela como foi, né? Como ela se sentiu. Ela vai ficar muito feliz de falar sobre como ela se sentiu. Então, focar nos feitos da criança. Mostrar para ela que ela é capaz. Você viu como você foi capaz de arrumar a sua cama sozinho? Ela vai ficar muito feliz. Ao invés de você dizer, ai que lindo, você arrumou a cama, você é lindo, você é inteligente porque você arrumou a sua cama. Isso são elogios vazios e que não leva a criança a nada, a não ser a ficar dependente dos seus elogios. Mas o encorajamento traz a criança autoconfiança e ela vai querer executar cada vez mais coisas para ela ser melhor, para ela desenvolver melhores habilidades e não para ser melhor do que alguém ou para competir com alguém. Não, o encorajamento ele traz autoconfiança e autoestima elevada dessa criança, né? Ele vai ter prazer em executar coisas. Outra coisa muito importante, que é as comparações. Nunca faça comparações do seu filho com outras crianças, nem para você mesmo, nem para o seu filho. Então você vai observar que uma criança já anda enquanto a sua criança ainda está engatinhando. Ai, fulano já anda e você ainda não. Não, cada criança ela tem o seu tempo. E tudo que nós falamos aqui sobre desenvolvimento infantil, sobre períodos sensíveis, sobre a criança fazer coisas em determinadas idades, não quer dizer que a sua criança ela tem que estar fazendo aquilo exatamente naquela idade, naquele mês. Cada criança ela é única. Os marcos de desenvolvimento, eles existem apenas para que a gente tenha uma base, para que a gente saiba, para que a gente entenda sobre desenvolvimento infantil e ajude as nossas crianças. Não para que a gente faça comparações, não para que a gente cobre da criança o que ela ainda não consegue entregar. Então você vai observar as habilidades do seu filho para então propor uma atividade que esteja compatível com as habilidades que ele já tem e as que ele precisa desenvolver. Combinado? Sem comparações. Não vamos comparar filho de ninguém com ninguém e nem exigir dos nossos filhos algo que eles ainda não estão prontos para entregar. E aí, o que você pode fazer é tomar tempo para estar com ele, tomar tempo para ensiná-lo e ter paciência para que ele aprenda de acordo com o tempo e as habilidades cognitivas dele também. Estou entregando para você aí um ouro importante, porque você precisa saber que comparações não são legais, mas você pode sim tomar um tempo para estudar, para entender e para colocar em prática junto com o seu filho. E aí vem o nosso último ponto, que é você estar disponível para ajudar o seu filho. Quando a gente diz no Montessori, ensina-me ou ajuda-me a fazer sozinho, não quer dizer que você vai abandonar a criança lá executando tarefas do dia inteiro sem ajuda. Ele precisa da sua ajuda. Crianças, elas estão em desenvolvimento. Se ela faz algo errado, ela vai seguir fazendo aquilo errado sempre, porque ela não teve supervisão. Ela precisa de alguém que vai orientá-lo, que vai conduzi-lo, que vai pegar na mão se for necessário para levar, né, até onde precisa, até o ponto que ele precisa desenvolver. E aí, para desenvolver uma habilidade, o que a gente faz? Pratica, pratica, pratica. E aí você pode estar ali pertinho, enquanto seu filho pratica. Ai, eu preciso trabalhar e eu preciso que essa criança fique quieta, o que eu faço?
dá uma atividade de vida prática do nosso e-book e coloca ali do ladinho enquanto você trabalha. Você vai ver o quanto ele vai ficar concentrado e vai ser prazeroso para ele e para você ver a concentração e poder participar do desenvolvimento da sua criança. É muito gostoso quando a gente pode observar. Eu entendo que tem mães que precisam trabalhar, que precisam deixar a criança numa escola, né? Então tudo bem, mas eu tenho que vocês estiverem juntos, que sejam momentos prazerosos, que sejam momentos bacanas, onde vocês consigam ter essa troca, que seja fluido, que seja alegre, que seja momentos de verdadeiro aprendizado, tanto para você quanto para ele. E aí, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente conversar mais sobre desenvolvimento infantil. Não se esqueça de mandar aqui esse vídeo para alguém que tem criança até 6 anos aí, para entender um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento. E toda semana nós temos vídeo novo, então ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora. Um grande abraço de mãe para mãe. Tchau!